Minasan konnichiwa, eu sou ele, sou professora de japonês. Eu tô aqui para trazer um vídeo diferente para vocês. Eu fiquei devendo para os alunos, né, uma aula que eu acabei esquecendo de gravar e vou aproveitar gravar essa aula e deixar disponível aqui para todos. Geralmente eu gravo a aula, né, minha aula é gravada e disponibilizada para os alunos, né? Mas essa daqui eu acabei esquecendo e aí eu vou aproveitar e vou deixar disponível no YouTube, certo? Esse é o livro da coleção Torai, né? Que eu recomendo muito para os meus alunos, desde o N5 até o N1. E esse é da minha turma de N5, né? Então, a gente já tá vendo aqui o capítulo 5, né? Quem quiser pode ficar aí para dar uma olhada até o final. Esse capítulo, né? A proposta dessa parte desse capítulo dekiru koto, né? É o que consegue fazer. Kazoku ya shumi ni tsuite hanasu koto ga dekiru, né? A proposta é falar sobre kazoku é família, né? E shumi é hobby. Então, falar sobre hobby, sobre família. Então, o diálogo é entre o Sumisu-san e Yamada-san, né? O Sumisu-san é esse aqui e a Yamada-san é essa daqui. Vamos ver então o diálogo. Sumisu. Oni-san mo manga ga suki desu ka? Ani no shumi wa manga o kaku koto desu. Ani mo ikimasu kara issho ni ikimashou. Hai, zehi ikitai desu. Ja, 8 ji ni eki de. Wakarimashita. Bom, vamos ver aqui. Oni-san mo manga ga suki desu ka? Por que Oni-san? Oni-san é de respeito, é o seu irmão mais velho, né? Então, por isso que tem o de respeito e o san de respeito, né? O seu irmão mais velho, né? Manga ga suki desu ka? Lembrando que o suki vem com o ga, né? Manga ga suki desu ka? Aí ela responde, ani, quando se trata do meu irmão, é ani, né? Sim, o meu irmão tem uma infinidade de formas de falar. Essa é a forma mais simples de falar, tá? O meu irmão, o hobby do meu irmão, né? É escrever mangás, desenhar mangá, né? Ani no shumi wa manga o kaku koto desu. Então, ela se referindo ao irmão dela como Ani, diferente do Sumisu-san, né? Chama o seu irmão de Oni-san. E manga o kaku koto desu. Ani mo ikimasu kara, issho ni ikimashou. Ela, na parte 1, ela convida ele para ir numa exposição de mangá. E aí ela tá falando aqui, o meu irmão também vai, né? Então vamos juntos, né? Issho ni ikimashou. Hai, zehi ikitai desu. Sim, com certeza, eu quero ir sim, né? Esse zehi é de com certeza, sem dúvida, né? Ja, 8 ji ni eki de. Então, às 8 na estação, né? Lembrando que o horário vai com a partícula ni, né? Eki de. E o local da nossa atividade vai com a partícula de, né? Então tá claro, às 8 lá na estação. Wakarimashita. Certo? Então, o diálogo vai ficar assim. Oni-san mo manga ga suki desu ka? Ani no shumi wa manga o kaku koto desu. Ani mo ikimasu kara issho ni ikimashou. Hai, zehi ikitai desu. Ja, 8 ji ni eki de. Wakarimashita. Certo? Tranquilo, né? Agora vamos ver uma coisa aqui que é importante, que vai ser introduzido nesse capítulo, que é a conjugação do verbo no jishoke. Jishoke é a forma de dicionário, é a forma como a gente encontra o verbo no dicionário, né? É uma das formas verbais do verbo no japonês, e nós chamamos de forma de dicionário. Por que forma de dicionário? Porque é uma forma só. É uma forma utilizada para inúmeras coisas no japonês. Ele pode vir com vários sufixos, né? Para significar alguma coisa. Então, é só uma forma, tá? No português, a forma que vai no dicionário é chamada de infinitivo, né? Só que no japonês não existe, assim, um infinitivo, né? Existe essa forma dicionário que pode ser usada por infinitivo, mas pode ser usada como outras coisas também, certo? Bom,
katsuyo renshu, treinando, né, a conjugação. Doushi no jishouke, a forma dicionário dos verbos. Nós temos aqui um primeiro grupo dos verbos, né? Esse primeiro grupo dos verbos é o grupo godan, né? Godan. Esse godan aqui são o grupo que muda a vogal. Essa vogal aqui, ó, a vogal dessa sílaba aqui vai mudar, certo? Ela muda em todas as vogais, então ela se chama godan, né? Então vamos ver o verbo kakimasu, que é escrever, né? A forma dicionário é kaku, né? Kakimasu, kaku. Hanashimasu, conversar, fica hanasu. Tachimasu, se levantar, né? Fica tatsu. Vocês conseguem perceber que de ki, né? A sílaba i vai ficar com u. Shi, su, chi, tsu, né? A vogal vai mudar, né? Shinimasu, shinu. Yomimasu, yomu. Kairimasu, kairu, né? Yomimasu é ler, kairimasu é voltar. Iimasu é falar, fica you, né? Nugimasu é despir-se, né? Fica nugu. Asobimasu, asobu. Então, o que ele está mostrando aqui? A regra desse daqui é assim, quando a forma masu tá dentro dessa, né? Iki, gi, shi, chi, ni, bi, miri, i, toda essa coluninha, né? Que quando o verbo tá na forma masu, tá com esse daqui, é só mudar para essa parte aqui, tá? Então, se o verbo fica, né? Por exemplo, o primeiro ali, o exemplo. O primeiro é kakimasu, então fica kaku, né? Hanashimasu fica hanasu. Vocês conseguem ver? Então, é isso. Forma de dicionário terminada em U. Tranquilo? Agora vamos ver outros grupos, que é esse aqui, ó. O grupo 2 é o grupo que não muda a vogal, né? Independente do sufixo que vá depois, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o maço é o sufixo, né? Isso aqui não vai mudar, ó. Esse é o grupo chamado ichidan, né? O segundo grupo é ichidan, que eu sempre falo para os meus alunos, que não muda, não vai mudar. Então, tabemas, né? Tira o mas, coloca ru. Tabemas, taberu, que é comer, né? Nemas, dormir, neru. Okimas, acordar, okiru. Mimas, ver, miru, certo? Então, aqui não vai ter mudança nenhuma. Lembrando que todos os verbos desse grupo aqui, a forma dicionário termina em ru, tá? Mas nem todos os verbos terminados em ru são desse grupo aqui, né? Alguns verbos terminados em ru ó. Por exemplo, kairu termina em ru, né? Na forma dicionário, mas ele é desse grupo aqui, porque, por exemplo, na forma mas ele precisa do ri, né? Ele muda a vogal aqui. Então, alguns verbos que terminam em ru são desse grupo, mas desse grupo aqui, vocês podem ter certeza, todos vão terminar em ru na forma de dicionário, tá? Só que nesse grupo aqui, eles não vão mudar a vogal. Ó, quando a vogal é e, tá, b, mas não vai mudar. E aqui é a vogal i, tá? Esses dois aqui é a vogal e, né? E esses dois aqui é a vogal i. Esses não vão mudar. Aí nós temos dois irregulares, né? Que não tem regra, né? É irregular. Então, é o verbo kuru, né? Kimasu, né? De vir. A forma dicionário fica kuru. E suru, né? O shimasu, que é o verbo, o fazer, né? Fica suru. Kimasu, kuru, shimasu, suru. Vocês podem ver que ele é irregular porque toda vez que ele vai juntar com algum tipo de sufixo, ele vai mudar, assim, tipo, completamente. Nessa aqui ainda vai, né? A forma dicionário ainda tá tranquilo, né?
mas outras formas verbais ele vai ser bem diferente, certo? Mas são só esses dois. Então, lembrando que os verbos compostos com esses, né, com esses dois, o que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que saber conjugar esses dois, né? Porque é essa parte que vai ser conjugada, porque ele vem no final do verbo composto, né? Quando ele, por exemplo, benkyou suru, né? Ele é benkyou shimasu, né? Então, é esse shimasu que vai ser conjugado, certo? Vamos ver, então, como que fica a forma de dicionário desse daqui. Araimasu, arau, né? Arau é lavar, né? Lavar. Pode ser lavar rosto, lavar louça. Fica arau. Abimasu é banhar-se, né? Fica abiru. Abiru, certo? Ryoko shimasu, ó, como eu falei aqui, ó. Ele é um verbo composto pelo shimasu. Então, ele é ryoko, e aí essa parte aqui vai ficar ryoko suru, simplesmente, certo? Todos os verbos terminados em shimasu vai ser é só o suru que vai ser conjugado, certo? Oyogimasu, nadar, né? Esse é oyogu, certo? Oyogimasu, oyogu. Vogal muda, do primeiro grupo, tá? Ó, esse daqui é do segundo grupo, né? Abimasu, abiru. Não mudou a vogal do segundo grupo. Imasu, iru, né? Fica iru, segundo grupo, né? Não muda nada. Kairimasu, kaeru. Kaeru. Kaerimasu, uri, muda para ru, né? Então, primeiro grupo. Mudou vogal, primeiro grupo. Mochimasu, motsu. Segurar, né? Motsu. Mudou vogal, primeiro grupo. Yasumimasu, descansar. Yasumu. Kikimasu, né? Ouvir. Kiku, ouvir, né? Então, mudou vogal, primeiro grupo. Hanashimasu, hanasu. E asobimasu, asobu, brincar, né? Hanashimasu, conversar. E asobimasu, brincar. Asobu. É só eu que tenho dificuldade de escrever nessa mesa digitalizadora? Espero que não. Bom, vamos ver aqui, então. Manga o kaku koto desu. Vamos ver essa gramática aqui. Quando nós queremos transformar, né, o verbo em substantivo, nós podemos usar esse koto. É uma das formas, tá? Então, doushi no jishokei ni koto o tsukeru to meishi ni naru. Ao acrescentar koto no verbo, meishi ni naru. Meishi é substantivo. Se torna um substantivo. Então, é só usar a forma de dicionário. Nesse livro, a forma de dicionário, ele é representado por verbo ru, tá? Então, essa é a sigla para forma de dicionário nesse livro, né? Então, para substantivar o verbo, é só colocar o verbo na forma de dicionário mais o koto, certo? Por que a gente precisa do verbo substantivado? Porque algumas formas, algumas construções da frase precisa de substantivo. Por exemplo, Yamada-san no shumi wa, o hobby dele é, né, shashin o toru koto desu. É tirar foto, é o ato de tirar foto, né? É a ação de tirar foto. Isso aí é uma coisa que ele gosta de fazer, né? Não é uma coisa que ele gosta de fazer. Qual é a coisa? É tirar foto, shashin o toru. Nós não poderíamos, por exemplo, não ter esse daqui, porque ficaria esquisito,
né? Nós precisamos do koto para colocar, né? Para transformar o verbo em substantivo. Lembrando que no português nós chamamos, tem a função de, nesse caso, de infinitivo. O hobby dele é tirar foto, né? Mas não deixa de ser uma função substantiva, certo? Aqui. Watashi wa aruku koto ga suki desu. Eu gosto de suki desu. Gosto de quê, né? Gosto de caminhar, do ato de caminhar, certo? Então, aruku koto ga suki desu. Poderia ser outra coisa, por exemplo, eu gosto de piano, né? Watashi wa piano ga suki desu. Watashi wa chocoreto ga suki desu, né? Mas quando se trata de uma ação, de um verbo, nós precisamos acrescentar o koto, certo? Aí ele cabe direitinho nessa frase. Nós não podemos ligar o verbo diretamente a essa expressão aqui, aruku ga suki desu, ele fica errado, tá bom? Vamos ver como que fica aqui essa atividade. Watashi no shumi wa, né? Yatte miyou, né? Watashi no shumi wa hon o yomu koto desu. O meu hobby é ler livros, né? Yomu koto desu. Então, é só colocar o verbo na forma de dicionário. Nós temos aqui... deixa eu só conferir se tá aparecendo. Tá aparecendo. Aqui. Nós... temos o verbo yomimasu, que já foi colocado aqui. Nós temos hanashimasu, que é conversar. Oyogimasu, nadar. Shimasu, que é fazer. E tabemasu, comer. Sato-san wa umi de. Umi é mar, né? Koto ga suki desu. Ele gosta de nadar no mar. Então, é oyogu. Oyogu koto ga suki desu. Certo? Não parece um yu, mas é para ser um yu. Não parece difícil de escrever aqui, mas é meio complicadinho. Suzuki-san no shumi wa ryoko o nani koto desu. Então, o hobby dele é viajar. Então, suru, né? Esse aqui já foi, agora esse aqui. Suru koto desu. Ryoko suru, né? Viajar. Então, o hobby dele é viajar. Nihongo de koto ga muzukashii desu ga omoshiroi desu. É difícil, porém é divertido. Então, é difícil falar em japonês, mas é divertido, certo? Então, nós temos aqui hanasu. É difícil falar em japonês, né? Hanasu koto ga muzukashii desu ga, né? Porém, mas omoshiroi desu. E por último aqui, né? O que sobrou é o tabemasu, fica taberu. Vamos ver a frase. Watashi wa oishii ryori o taberu koto ga suki desu. Eu gosto de comer comida gostosa. Quem não gosta, né? Então, é isso aqui. Tranquila essa atividade, né? Então, uma das formas de substantivar o verbo é usar o koto. E uma das formas... e esses aqui são exemplos, né? De quando a gente usa essa construção, né? Então, yomu koto, né? Quando se trata de shumi, né? Hobby e coisas que gosta, certo? É uma das formas de usar. Agora, deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Kazoku no... Vamos ver se ficou bom. Ok. Kazoku no yobikata. Quando a gente vai falar da nossa família, minha família, nós falamos de uma maneira diferente
da outra família, certo? Se eu tô conversando dentro da minha família, tudo bem, eu uso uma linguagem entre os meus familiares, mas vamos supor que eu estou conversando com, né, o Yamada-san. Tem a minha família e tem a família do Yamada-san. A minha família, quando eu me referir à minha família, eu vou usar os termos que estão aqui. E quando eu me referir à família do Yamada-san, eu vou me referir a outra maneira, tá? Então vamos ver. Meu avô fica sofu, né? Sofu. Minha avó fica sobo. Essa daqui é uma maneira, assim, educada, né, de dizer meu avô e minha avó, tá? Em conversas informais, né, obviamente, muita gente fala, oji-chan, oba-chan, né, mas é porque tá sendo informal. Quando a gente tá sendo um pouquinho mais formal, nós usamos esses termos, né, pra diferenciar, né? O meu avô e o seu avô. Meu pai é titi, minha mãe é haha. E os meus pais é ryoshin. Meu irmão mais velho é ani, minha irmã mais velha é ane, né? Watashi, né? Meu irmão mais novo é ototo. Minha irmã mais nova é imoto. E quando eu quero falar meus irmãos, é kyodai, certo? Aqui, meu marido, oto, minha esposa, tsuma. E aqui, meus filhos, kodomo. Certo? Tranquilo? Dá pra ver, né? Agora sim, quando eu quero me referir à família, né? Do Yamada-san, eu vou me referir diferente, né? O seu avô, né? O avô do Yamada-san é Oji-san. Lembrando que o e o san é de respeito, né? Oji-san, seu avô, né? Oba-san wa o genki desu ka? Né? Oba-san, sua avó está bem, né? Otou-san, oka-san, né? Otou-san, oka-san é o seu pai, sua mãe, né? O seu irmão mais velho, Oni-san, a sua irmã mais velha, One-san, né? O Yamada-san, né? Eu vou me referir ao Yamada-san. Ototo-san, né? Seu irmão mais novo. E Imoto-san, sua irmã mais nova. E se eu quiser falar os seus irmãos, Gokyodai, né? E tudo isso é uma maneira mais educada de se falar, né? Se eu quero falar o seu marido, Goshujin, né? E a sua esposa, Okusan, né? E seus filhos, Kodomo-san, certo? Mas eu já ouvi em conversas as pessoas chamando o seu próprio pai também de Otô, seu caso. Obviamente, dentro da própria família, né? Se eu tivesse dentro da própria família, os meus avós são pessoas, né? São pessoas da hierarquia, estão no topo da hierarquia, né? Então, obviamente, se eu tiver entre os meus, é Oji-san e Oba-san. Não é pra entrar aqui, Lindinho. Mamãe tá gravando. Ai, desculpa, gente, acontece. Esse é o meu filho de 6 anos. Ele não entendeu, acho que eu tava gravando o vídeo. Bom, aí, quando eu tô dentro da minha família, obviamente eles são mais velhos e eu chamo em respeito a eles, eu falo oto-san, oka-san, né? Oni-san, one-san, né? Mas quando eu tô falando, quando são duas famílias diferentes, quando eu tenho a minha família e a outra família, esses termos eu uso para a outra família, certo?
Acho que deu para entender, né? Japão tem bastante disso. Agora vamos ver um pouquinho de vocabulário aqui, que é o vocabulário de horas, né? Bom, a essas alturas vocês já devem saber os números, né? E aqui, para falar 1 hora, 2 horas, nós só acrescentamos o de horas, né? Aqui, como ficaria? Ichiji, niji, sanji, yoji. Ó, presta atenção, fica yoji, né? Goji, rokuji, shiji. Usamos o shichi, certo? Hachiji, kuji, juji, juichiji, juniji e nanji. Que horas? Que horas? Nanji. Se eu perguntar para vocês, que horas são? Nanji desu ka? Né? Que horas são? Para os minutos, nós usamos o fun, só que ele tem muitas variações aqui. Principalmente, ó, quando tem o 1, o 6, o 7 e o 10, tá? Ele vai ter esses aqui também, que não são muito usuais, mas ele vai ter também esse daqui e esse daqui. Esses aqui que eu sublinhei é porque tem o to antes, né? Então, vai ficar com um pum, porque tem um. E esses aqui tem o N antes, certo? Bom, vai ficar assim. 1分、2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、9分e 10分. E 何分, né? Quantos minutos? Então, por exemplo, nesse reloginho aqui, ó. Nanji desu ka? Que horas são? Aí vai ser 9時10分, né? Lembrando que o ju fica assim, né? 9時10分. Vamos ver um outro exemplo. Se fosse aqui, né? Seria o 20, né? E aí, nós vamos usar essa mesma palavra, só que com o nijupun, né? Porque é niju, de 10, e nijupun. 9時20分. Agora, vamos supor que fosse aqui. Deixa eu apagar aqui, para ficar mais fácil de ver. Se fosse aqui, ó, 9:15. 9:15. Vai ser 9時, né? 9時, né? De 9 horas. E 15. E o go se faz assim. 15 分. Simplesmente com um fun, certo? Então, escrevi 15分. Os números quebrados vão ser sempre esse aqui. Então, se os minutos terminarem, né? 17, 11 e 17. O 17 vai terminar com o número 7. Nós vamos usar esse aqui, né? 17 分 ou 37 分, né? Então, é sempre prestar atenção nos minutos, na terminação dos minutos. Bom, agora nós temos aqui a atividade de exercício de revisão que eu recomendo muito que vocês façam, certo? E no livro tem todas o gabarito, as respostas, certo? Espero que vocês tenham gostado. Depois, minha aula é mais ou menos assim. Quem gostar, fique à vontade, certo? Então, já né, mata né, bye bye!